Meu nome é Carlos Eduardo Sampaio, eu sou médico geriatra e gerontólogo do Hospital Veracruz e sou médico criador e idealizador do Grupo de Apoio e Orientação aos Cuidadores de Pacientes Dependentes. Essa nossa conversa hoje vai ser sobre basicamente orientações médicas e considerações globais sobre os cuidadores dos nossos pacientes dependentes. Então, algumas situações a respeito especificamente da realidade dos cuidadores e dos pacientes dependentes. A nova situação da medicina moderna fez com que surgissem muitos pacientes dependentes. O cuidado e o manejo desses pacientes está diretamente relacionado a uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, por enfermeiros, por fisioterapeutas, por dentistas, por psicólogos e outros indivíduos e profissionais da área. E um dos elementos mais importantes nessa rede de apoio ao paciente dependente seguramente é o cuidador. É aquele que está próximo ao paciente todos os dias, é aquele que vai ter o primeiro contato e vai poder inicialmente orientar e passar as informações aos outros elementos da equipe. Então, a nossa função vai ser justamente essa, é dar as orientações básicas a esses cuidadores para que os nossos pacientes dependentes tenham uma realidade e uma rotina mais adequada para a sua saúde e para o seu dia a dia. Cuidador, na sua definição básica, é todo indivíduo responsável por amparar e atender às necessidades vitais dos pacientes dependentes. Os cuidadores podem ser profissionais, pessoas que se dedicam a trabalhar profissionalmente ao lado desses pacientes, dando-lhes o suporte básico da vida diária. Para isso, essas pessoas vão ter que buscar cursos, especializações, de uma maneira assim bastante acentuada. E esses cursos existem em muitos setores da sociedade e essa nossa orientação também visa o atendimento dessa situação. Mas principalmente a maioria dos cuidadores e aqueles que nós queremos dedicar bastante tempo é o público leigo. Ou seja, são familiares que por um motivo ou outro passaram a ter que cuidar de seus pacientes dependentes. Então é o filho que teve que passar a cuidar do pai que está doente, a esposa do marido, o marido da esposa e assim sucessivamente. Existe também a realidade de pacientes que não têm pessoas próximas da família para poder dar esse suporte a eles. Então, o cuidador, ele vai passar a ser algum amigo, alguma pessoa próxima, ou mesmo, às vezes, elementos da comunidade, pastorais de igrejas, por exemplo, que se dedicam voluntariamente ao ajudar. Na realidade, nós nos preocupamos muito justamente com esse público-alvo, porque a maior realidade dos nossos pacientes dependentes do Brasil, eles estão nessa condição. Não de ter ao seu lado cuidadores que sejam profissionais, mas sim pessoas da família, o público leigo. Então nós queremos oferecer, dividir o nosso conhecimento através de várias aulas, dos vários elementos dessa equipe multidisciplinar, para podermos então oferecer todo tipo de orientação possível. Os pacientes são dependentes por uma gama enorme de doenças, de moléstias, de patologias. A maior realidade de pacientes dependentes são pacientes idosos. Ser idoso não significa ser dependente, mas boa parte dos idosos envelheceram com uma condição de saúde bastante precária e uma hora ou outra o seu grau de dependência começa a aumentar. Daí a necessidade do cuidador. E nessa realidade também a maioria dos pacientes, além de serem idosos, são pacientes que apresentam sequelas de acidentes vasculares cerebrais, o que nós normalmente chamamos de derrame, o AVC. Isso gera um grau de dependência muito grande e a necessidade do auxílio do outro, da presença do cuidador e talvez de outros profissionais também. Uma outra situação são os pacientes politraumatizados, vítimas de acidentes, por exemplo, com sequelas neurológicas graves. Nesse caso, às vezes o politraumatizado ele pode ser dependente por um período da sua vida, se ele, por exemplo, tiver traumas ortopédicos,
ou então ele pode ter um grau de dependência definitivo, quando ele tem lesões neurológicas que passam a ser sequelares. Existe a situação dos pacientes deficientes físicos, pacientes com paralisia cerebral, que muitas vezes podem ser dependentes desde o seu começo de vida e passar a vida toda nesse grau de dependência. Claro que o cuidador, principalmente o pai e a mãe, então, é quem vão oferecer e ofertar as condições necessárias a esse paciente. Existe também, cada vez mais, a situação de dependência por moléstias muito graves e muito sérias, como o câncer, por exemplo. Nesse caso, o grau de dependência vai evoluindo à medida que a doença progride e muitas vezes aqui nós temos que lidar também com a situação de terminalidade. Bem claro que nem todos os casos de câncer vão evoluir mal, mas infelizmente boa parte deles se enquadram nessa situação. Essas duas próximas falas são as mais importantes para o cuidador. A primeira delas é a autonomia. A autonomia é a capacidade de governar por si mesmo, de tomar decisão, de comandar a sua vida. Ora, quando nós estamos falando da autonomia de um indivíduo normal, isso parece ser muito simples, mas aqui eu me refiro à autonomia do paciente, não é? Então, cabe ao cuidador entender a autonomia do paciente, respeitar a capacidade de governar a sua vida, de tomar decisões. Não é porque a pessoa está numa situação de dependência que ela não pode, raras são as exceções, que ela não pode tomar suas decisões. E cabe ao cuidador, sim, entender e respeitar ao máximo a autonomia do paciente. O cuidador não pode interferir na autonomia do paciente, a não ser que o paciente tenha situações especiais, como quadros de demência, etc. Mas são situações especiais. Um paciente consciente, coerente, a sua autonomia deve ser respeitada. E a próxima situação também de muita importância é a independência. Independência é a capacidade de realizar algo pelos seus próprios meios, de procurar recorrer aos seus próprios meios. Então, aqui entra mais especificamente a ação do cuidador. É entender qual é a limitação do paciente e oferecer a ajuda específica para essa limitação. Não é fazer tudo pelo paciente. O que o paciente pode fazer tem que ser identificado pelo cuidador e estimulado. E o cuidador vai realizar as tarefas em que o paciente não pode realizar sozinho, ou precisa de auxílio para realizá-las, mesmo que parcialmente. Então, essas duas colocações são muito importantes. É talvez o princípio básico do cuidado. Então, de um lado, nós temos o paciente numa relação muito próxima e íntima com o seu cuidador, aquela pessoa que vai auxiliá-lo. E cabe ao cuidador ter olhos muito atentos para respeitar sempre a autonomia, a vontade, a capacidade de decisão do paciente, desde que ela seja coerente, obviamente, e estimular ao máximo a sua independência. Essa é a missão do cuidador. Os cuidados dispensados são vários e a atuação do cuidador é muito ampla. Parecem ser coisas extremamente simples, mas não são. Os cuidados vão desde a parte de higiene, que está relacionado a situações que parecem ser tranquilas, mas para o paciente, para o cuidador, muitas vezes não é. É ter que lidar com a higiene íntima do paciente, com troca de fraldas, secreções, fezes, urina. Isso não é fácil, isso gera muito constrangimento para o paciente e gera também uma dificuldade para o cuidador. Acostumar-se a isso muitas vezes não é fácil. E essa situação de higiene é fundamental. Um paciente, para que possa evoluir bem, ele precisa ter a sua higiene preservada. Aliás, todas essas considerações são fundamentais, como o transporte, por exemplo. Quando eu digo transporte, eu quero dizer a mobilização do paciente, a maneira correta de tirar o paciente da cama e colocar na cadeira, de voltá-lo para a cama novamente, de colocar esse paciente no carro. Se ele consegue andar com auxílio, como que esse auxílio vai ser prestado? Então é uma situação também bastante importante e devemos estar atentos. Como a alimentação.
né? Avaliar o que o paciente come, a ingesta desse paciente, se ele consegue comer em quantidades adequadas, está relacionando as condições de qualidade alimentar desse paciente, muitas vezes orientado pelo médico, pela nutricionista também, né? E avaliar principalmente quando o paciente começa a ter dificuldades, por exemplo, de engolir, que nós chamamos de disfagia. Isso é um risco na evolução da doença, principalmente dos pacientes neurológicos, politraumatizados, pacientes portadores de demência, de Parkinson, por exemplo. Então, é o cuidador quem primeiro está com o paciente e consegue observar e avisar aos outros elementos da equipe para que atitudes possam ser tomadas pelo médico, pelo fonoaudiólogo e assim sucessivamente. Ministrar curativos quando necessário, como fazer o curativo, como fazer esse curativo de maneira adequada, de maneira correta, né? Sempre com a orientação, claro, do médico, do enfermeiro nessa situação. Prevenir novos agravos à saúde. Um exemplo clássico, não deixar o paciente cair. Se ele já tem dificuldade motor e eu deixo o paciente cair, eu pioro muito a sua situação. Virar o paciente na cama, para que não se forme úlceras de pressão, conhecida popularmente como escaras e assim sucessivamente. A medicação, como ministrar a medicação, os horários da medicação, saber se medicamentos não estão sendo replicados, como usar as diferentes vias de ministrar medicamentos, por exemplo, colírios, substâncias tópicas, substâncias do ouvido, comprimidos, com o que dar os comprimidos e assim por diante. Os aspectos psicológicos, tanto os do paciente, a situação emocional do paciente, da família que está em volta e também do próprio cuidador. Vigiar-se, porque não é uma situação fácil estar ministrando todos esses cuidados e estar junto com o paciente. Ser cuidador significa atuar todos os dias. O paciente é dependente todos os dias, a semana toda, todos os meses, todos os anos. E esse cuidado tem que ser, então, dividido. Não é bom para o paciente que exista um único cuidador, e sim que sejam vários cuidadores, vários elementos da família se revezando, atuando, conversando com o paciente, interagindo e transformando esse ato de cuidar numa coisa simples. A vida segue, apesar da doença e apesar das necessidades do paciente. Então ela tem que ser o mais próximo do normal possível. Por isso que esses aspectos psicológicos são importantes. Não é porque tem um doente em casa que não tem Natal, que não tem aniversário, que não tem festas. A vida tem que seguir. E o cuidador é um elemento importante e às vezes identificar essa dificuldade da família e organizar a situação global do cuidado. Assim sendo, esses cuidados dispensáveis são tão importantes que, senão, é impossível manter a vida do paciente. Quanto mais adequados, quanto mais bem feitos esses cuidados forem, melhor vai ser a condição de vida, a sobrevivência, o tempo de sobrevivência, a qualidade de vida desse paciente. Os problemas que o cuidador tem que lidar no seu dia a dia são muitos, e nós vamos elencá-los a partir de agora. Talvez o maior deles sejam os aspectos psicológicos, voltando ao mesmo tema. E dentre as situações psicológicas, a que mais aflige o paciente, a família e o próprio cuidador é a situação da depressão. Do paciente por motivos óbvios, ele está doente, ele tem privação de suas capacidades, ele está isolado muitas vezes das coisas que gosta, ele lida com a situação da dependência. Para ele é muito difícil, mas para a família também é muito difícil. E principalmente quando o cuidador é um familiar e ele está sozinho, como eu acabei de dizer. Mas quando a família compartilha, quando a família divide esses cuidados, a situação fica bem mais simples. Na situação de um cuidador profissional, não significa que a família vai deixar de participar. O cuidador profissional, ele recebe pelo trabalho que ele faz, mas isso de maneira nenhuma tira da família o seu dever, a sua obrigação e até o seu direito de estar junto desse paciente. Tem que ser dividido, tem que ser compartilhado. Nessas situações, a depressão tem que ser vista de perto, é aquela em que o paciente começa a ficar mais isolado, deixa de falar, começa a sempre lembrar de coisas
passadas, fatos tristes, fatos ruins. O paciente começa às vezes a ficar agressivo e mudar o seu comportamento em outras situações que ele não normalmente o faria. Mas, na maioria das vezes, você consegue detectar a depressão muito facilmente com a conversa, com a presença, com o estar junto todos os dias. Uma outra situação que existe é a situação da demência. Demência é quando o paciente perde a capacidade da sua autonomia de maneira parcial ou total, infelizmente. É o que nós antigamente chamávamos de esclerose. E o protótipo da demência é o mal de Alzheimer. A maioria das demências ela é provocada pelo mal do Alzheimer. Ele é uma doença degenerativa cerebral, portanto ela é progressiva. As capacidades de memória do paciente vão se perdendo ao longo do tempo e da evolução da doença. O seu grau de dependência também vai aumentando. Começa desde uma situação das necessidades primárias da vida diária, né? Esse paciente precisa de auxílio, vai na evolução precisar de auxílio para banho, para trocas, para alimentação, até que possa chegar naquela fase difícil da doença em que ele está acamado, muitas vezes se alimenta por sono. Então, é uma doença onde o grau de dependência é muito grande. No intervalo da evolução dessa doença, até essa fase de dependência mais avançada, o paciente pode ter distúrbios de comportamento, alguns pacientes o têm de maneira importante. Podem ficar confusos e ficam confusos, desorientados muitas vezes, e alguns podem ficar agitados e até por vezes agressivos. Nas situações em que a agitação e a agressividade não pode ser controlada com o carinho, com a conversa, com o contato do dia a dia que o cuidador e a família têm, a equipe médica precisa ser avisada, muitas vezes o paciente precisa ser medicado. E existem situações em que nem os medicamentos ajudam. Alguns pacientes eles têm resposta até paradoxal, eles pioram com os medicamentos, né? E é uma situação muitas vezes difícil e dramática para o paciente, para o cuidador, para a família, para a equipe médica, para todos, né? E nesse caso são situações felizmente especiais e a atuação do cuidador passa a ser fundamental, com a sua paciência, com a sua atenção, com o seu carinho diário, né? Esse próximo tópico também é fundamental, é a situação de delírio. Delírio é no mínimo uma urgência médica, né? É quando ocorre uma piora súbita e inesperada do padrão de comportamento do paciente. Porque o paciente muitas vezes ele muda subitamente, ou ele fica muito sonolento, ele fica letárgico, ele não acorda, ele deixa de falar, de contactuar, ou ele muda o comportamento, de uma hora para outra fica mais agitado do que ele é, mais agressivo do que ele é. Quando o paciente não tem nenhuma alteração comportamental prévia, o diagnóstico de delírio fica mais fácil. Quando ele já tem demência, por exemplo, Alzheimer, a mudança comportamental requer um feeling um pouco mais adequado do cuidador. Mas na maioria das vezes isso é muito facilmente percebido por toda a equipe assistencial, pelo cuidador e também pela família. O delírio, ele é uma doença por trás, é uma complicação sempre relacionada a uma outra doença. Por isso que o médico precisa sempre ser avisado imediatamente. As causas básicas do delírio são infecções, pneumonias, infecções urinárias, infecções de pele, mas podem ocorrer por intoxicação de medicamentos, podem ocorrer, por exemplo, por situações mais sérias, como hipoglicemia em pacientes diabéticos, podem acontecer por meningites, por acidentes vasculares cerebrais, até por infarto. Então a gama de patologias que gera o delírio é muito grande. Claro que o cuidador não vai saber qual é essa doença ou essa patologia, mas cabe ao cuidador detectar rapidamente essa piora súbita e inesperada do padrão de comportamento, para que uma equipe médica seja avisada, para que esse paciente seja visto de maneira rápida. Uma outra situação também são os sinais e sintomas de doenças agudas em pacientes crônicos. Eles sempre representam novos agravos à saúde. Então, é mais fácil nós aqui exemplificarmos. O que eu acabei de dizer a respeito do delírio nada mais é do que um sinal e sintoma de doença aguda em pacientes crônicos. Vamos pegar, por exemplo, o paciente demenciado, paciente com Alzheimer que tem um padrão de comportamento, um grau de confusão mental, que de repente muda esse comportamento. Bem lembrado que, embora o paciente no Alzheimer seja confuso, ele mantém um padrão de comportamento dentro desse grau de
confusão, desse grau confusional. E quando ele muda isso subitamente, ou fica muito sonolento, muito calmo, muito apático, ou fica mais agitado, isso é delírio. E o delírio é o quê? É uma mudança, é um sinal e sintoma de uma doença aguda num paciente que já tinha uma alteração comportamental, né? Uma outra situação, um outro exemplo, são os pacientes portadores de doenças respiratórias crônicas, enfisema, bronquite crônica, por exemplo. São pacientes que normalmente tossem, têm um grau de dificuldade respiratória, mas o cuidador sabe quando isso muda agudamente, quando ele passa a aumentar a quantidade de secreção, quando ele passa a ficar mais cansado, quando ele começa a ter roncos respiratórios, barulhos respiratórios diferentes. Então isso nada mais é também do que um sinal e sintoma de uma doença aguda em um paciente crônico. Cabe ao cuidador estar atento a isso, né? Lembra aqui só uma parte que uma quantidade boa de pacientes, ou a grande maioria dos pacientes idosos ou muito dependentes e já portadores de doenças crônicas avançadas, portanto, eles podem ter infecções sérias graves sem fazer febre. Então o cuidador e a família nessas situações não pode ficar apenas com a situação, ele está tossindo mais, tem mais catarro, mais secreção, mas não tem febre. A maioria das vezes a febre, infelizmente, não existe e cabe essa consideração, né? Um outro tópico importante é a sexualidade do paciente. Essa sexualidade quanto ao banho do paciente, a expor suas partes íntimas, aos seus tabus, aos seus valores éticos, sociais, etc. Para o paciente é muito difícil essa parte, essa situação, né? Cabe ao cuidador ser muito respeitoso nesse momento, cabe ao cuidador estar muito atento às dificuldades que esses pacientes têm nesse momento, nessa situação. E também existe a difícil situação da sexualidade dos pacientes jovens que são dependentes. Não é porque ele tem uma doença crônica, que ele tem um grau de dependência, que a sua sexualidade foi perdida. Isso também tem que ser abordado, muitas vezes tem que ser conversado e cabe às vezes ao cuidador e o cuidador, o que está próximo, é a primeira pessoa que o paciente vai ter para poder conversar a respeito disso, se expressar e assim por diante. As reinternações e institucionalizações, essas são situações bastante difíceis, principalmente para a família, né? Quando que o paciente vai precisar ser reinternado, sair de casa nessa situação de dependência e ficar no hospital? Via de regra, a permanência no hospital, ela deve ser pelo tempo necessário. O paciente que fica, o melhor lugar para cuidar de um paciente dependente é no seu ambiente familiar, na sua estrutura familiar. O hospital é para cuidar de um quadro agudo, de uma agudização dentro do processo de doenças crônicas dessas pessoas. E à medida que esse quadro agudo foi controlado, o paciente tem que voltar para o domicílio, mesmo que ele volte com um grau de dependência um pouco maior. Mas dentro do hospital ele fica mais desprotegido, ele está mais sujeito a infecções sérias. Então isso tem um limite, isso tem um tempo. E às vezes essa situação gera na família uma ansiedade muito grande, né? Pode gerar conflitos com a equipe médica, com a equipe assistencial e assim sucessivamente. E a dura situação da institucionalização. Às vezes o grau de dependência do doente é tamanho que fica quase que impossível manter esse paciente dentro de casa. A família não consegue uma estrutura básica para essa manutenção. Existe também a situação social dos pacientes que têm poucos cuidadores, a situação do filho único que tem que cuidar dos pais idosos e um deles dependente ou os dois dependentes. Então surge a necessidade da institucionalização. E é a realidade das instituições de longa permanência, antigamente se chamava de asilos, né? É difícil, é uma nova fase, mas tem que ser conversada, tem que ser trabalhada por toda a equipe, tem que ser discutida adequadamente, né? A situação dos pacientes terminais, né? Boa parte dos pacientes dependentes, eles são portadores de doenças crônicas, doenças respiratórias, doenças cardiológicas, doenças renais, doenças neurológicas degenerativas, o próprio câncer, as neoplasias. E mais cedo ou mais tarde eles vão chegar nessa situação de terminalidade, que é aquela em que a doença
chegou num limite em que não há mais possibilidade de controle e que muitas vezes o tratamento vai ter que se voltar para que seja feito o máximo de conforto para o paciente. Não conseguir mais curar ou controlar a doença não significa deixar de cuidar. É nessa hora que o cuidado passa a ser mais intenso, é nessa hora que o cuidado passa a ser mais próximo, no sentido de dar conforto ao paciente, no sentido de melhorar dentro das possibilidades a sua qualidade de vida. Claro que isso gera, por isso que foi dito lá atrás que os aspectos psicológicos são muito difíceis nessa situação de dependência, nesse ambiente familiar, nessa situação onde o paciente está inserido. Justamente por isso. Eu acho que esse aqui é o caminho onde as doenças chegam ao final da estrada, né? E é por isso que o aspecto psicológico familiar do paciente, do cuidador, nesse momento é muito difícil. E a própria equipe assistencial, né, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todo mundo que participa acaba sofrendo muito nesse momento também, pela empatia que se forma com a família, com o paciente, enfim, por essa situação. Muitas vezes, é claro, existem conflitos, quando a família não aceita, a família tem dificuldade de aceitar essa fase. Então todo o cuidado nessa fase tem que ser muito especial. E o cuidador ele está sempre inserido, né? E de todo o cuidado a gente nunca pode esquecer que o elemento mais importante é o paciente, né? Então a gente faz tudo pelo paciente, pela condição do paciente nesse momento. Lembrar que as doenças crônicas, essas todas que eu acabei de falar, elas muitas vezes elas vão evoluindo gradativamente e aumenta progressivamente o grau de dependência desse paciente. Então o trabalho do cuidador, o trabalho da equipe vai aumentando progressivamente também, né? E as necessidades do paciente, obviamente, vão nesse caminho, vão nesse sentido. Muitas vezes na fase final o paciente já está basicamente na cama, ele não se alimenta mais, ele precisa da sonda para poder se alimentar. Então é difícil o lidar com essa situação em todos os aspectos, em todos os sentidos. O suporte familiar, portanto, eu acho que tudo que eu falei antes explica que o suporte familiar ele tem que ser muito grande, né? A família tem que estar presente. E é por isso que a situação do filho único é muito difícil. E a pior realidade que nós nos confrontamos é o paciente que tem muitos filhos, mas que está sozinho, que está às vezes somente na atenção de um cuidador contratado. Então, a família tem que estar muito presente nessa hora. As doenças existem desde que a humanidade existe. E antigamente não existia a tecnologia e a condição de cuidado das doenças que existe hoje. Mas em muitas situações o paciente tinha um conforto muito maior no passado do que tem hoje. Justamente porque as famílias eram grandes, porque as famílias acolhiam. E hoje em dia parece que nós estamos perdendo essa ideia de que a família tem que acolher. O elemento fundamental continua sendo o suporte familiar. Inserido dentro desse contexto, é claro que o cuidador apresenta uma série de problemas, né? O primeiro deles, obviamente, é o despreparo técnico. Mas existem, hoje em dia, várias situações de aprimoramento. A grande maioria delas gratuitas, voluntárias. As grandes universidades, as prefeituras, instituições privadas oferecem gratuitamente essas orientações, né? E cabe ao cuidador, mesmo que não seja o profissional, não se discute, que ele tem que ter esse preparo técnico adequado, né? Se ele quer ser um profissional, ele tem que buscar conhecimento. Se ele quer ter isso como uma profissão, um meio de vida, ele tem que ser exímio naquilo que ele faz. Mas a família também é possível e de maneira bastante tranquila, mesmo sem ter nenhuma orientação prévia da área médica, poder ser um cuidador muitas vezes exemplar. Porque o princípio básico do cuidador é ter atenção, é ter carinho, é ter amor. E o familiar tem isso na relação com o seu paciente. Então basta que a gente perca o medo, perca a insegurança para que isso possa acontecer de uma maneira adequada, né? Problemas financeiros, né, para a família nesse caso, né? Todas as doenças geram uma despesa muito grande. Então a gente não pode ter pudor nessa hora em conversar com a equipe médica. Olha, doutor, realmente
todos esses remédios aqui são necessários. Desses medicamentos, qual eu posso conseguir talvez um que seja mais barato, qual eu consigo na rede pública, eu consigo dieta, eu consigo oxigênio em casa, muitas vezes pela rede pública, qual é o suporte público que eu tenho para que as minhas despesas não fiquem tão pesadas assim, que a situação não fique tão difícil para o paciente, para a família, etc. A falta de estrutura familiar vem de encontro que tudo aquilo que foi dito até agora, né? Na realidade, ninguém está preparado para uma situação de doença, para ter que cuidar de um paciente dependente, mas muito menos o paciente, né? E ele pode ser a vítima dessa situação de um despreparo familiar. Então a estrutura familiar é essa, é a estrutura emocional, é a estrutura afetiva, é isso que é família. É o acolhimento no momento da dificuldade e eu acho que em poucas situações da vida se passa por uma dificuldade como essa, não é? A falta de preparo psicológico, óbvio, se a estrutura técnica nós não temos, muito menos psicológica num primeiro momento para lidar com essa situação. Mas nós temos que nos aprimorar em todos os sentidos, não só técnicos, como principalmente psicológicos. O cuidador tem que estar de olho, né? E é mais uma vez eu reforço a necessidade do cuidador nunca ser único, nunca estar sozinho, de compartilhar o cuidado, de dividir todos os dias, as horas do dia, qual cuidador fica à noite, qual cuidador fica de dia, quem fica no fim de semana, quais as pessoas da família que vão se revezar no auxílio desse paciente, né? Isso é fundamental. Falta de comunicação com os profissionais de saúde responsáveis pelo paciente. Ora, aqui não pode existir dúvidas. A família, o cuidador, ele tem que estar sempre próximo ao médico, às pessoas do suporte que estão presentes, seja o enfermeiro, seja os outros elementos, os fisioterapeutas, fonoaudiólogo, nutricionista, etc. Toda a equipe tem que manter esse alinhamento de conversas, né? E as conversas têm que ser muito retas, a equipe tem que conversar entre si, para que não gerem conflitos. Isso às vezes gera conflito e é uma dificuldade entre o ser humano a comunicação. Toda vez que se trabalha em equipe, o grande problema, a grande dificuldade é a comunicação. Mas o cuidador, como eu disse, é o primeiro elemento dessa corrente, é o elo-chave. Então é ele que tem que startar as conversas com os elementos da equipe que são necessários, né? Falta de um ambiente domiciliar adequado ao paciente e ao cuidador. Aqui eu falo mesmo de uma estrutura física, né? O que precisa basicamente para ter um paciente em casa? Qual é a arrumação do quarto? Uma cadeira, uma poltrona adequada para o paciente, um banheiro adequado e adaptado para as necessidades daquele paciente, enfim. Isso vai ser comentado em tópicos posteriores da equipe de fisioterapia motora também. Mas cabe ao cuidador identificar essas suas dificuldades e fazer as modificações básicas, né? Então, os princípios básicos, né, para essa relação entre o paciente, dependente e a família, o cuidador, a equipe assistencial, são a criação, né, de um ambiente saudável e o mais próximo do normal possível para o paciente. Vem de encontro àquilo que já foi falado. A vida segue, apesar de termos dentro da nossa casa um paciente dependente. Então, o paciente tem que fazer parte do contexto familiar. Se possível, ele tem que estar inserido, ele tem que fazer as refeições junto com a família tem que estar presente no dia a dia desse paciente, tem que continuar fazendo as festas, as comemorações de família, as visitas e assim sucessivamente. Isso é um ambiente adequado, saudável. Ministrar os cuidados pertinentes para a manutenção da saúde do paciente, claro, isso é o dever, o princípio básico do cuidador, da família, de toda a equipe assistencial, né? Do próprio paciente participando daquilo que ele pode fazer. Ele pode ter graus variados de dependência, como nós dissemos, mas aquilo que ele pode fazer, ele tem que fazer sozinho. Isso é importante para a manutenção de suas habilidades motoras, etc. Reabilitar sempre vem de encontro o que acabamos de dizer, né? Muitas vezes o paciente sai de alta do hospital para casa com determinados graus de dependência. E se nós não o estimulamos e passamos a fazer tudo por ele, essa sua dependência só vai aumentar. Então cabe ao cuidador
lá naqueles princípios básicos, estabelecer quais são as condições do paciente e oferecer os cuidados que são absolutamente necessários. O que o paciente puder fazer pelos seus próprios meios, mesmo que demore, mesmo que seja lentamente, mesmo que seja de forma incompleta, ele tem que fazer. E o cuidador, então, ele auxilia nessa sua tarefa. Estar atento aos aspectos psicológicos e sociais do paciente e de seus familiares, né? Esse é um princípio básico para o cuidado, para toda a equipe, para o cuidador. Estimular o paciente a exercer o máximo de funções possíveis, minimizando assim o seu grau de dependência. Acho que já comentamos sobre isso, isso é fundamental. Isso é importante para a manutenção da vida, para o prolongamento da vida, para dar sentido à vida. Reavaliar sempre o grau de limitação do paciente, como acabamos de dizer, para que ele não fique sempre na mesma condição, ele possa progredir. E a gente insiste nesses termos e às vezes é até repetitivo, porque isso é fundamental e isso é tarefa básica do cuidador. Enfim, nós podemos encerrar com várias mensagens. Eu acho que a mensagem principal é que, com carinho, com atenção, com amor, a situação difícil de cuidar, ela vai aos poucos se transformando numa rotina de vida, num hábito de vida, que no princípio pode ser muito árduo, mas ao longo do tempo vai se tornando tranquilo. E o princípio básico da atenção, o princípio básico do respeito, o princípio básico da troca mútua, ele sempre vai permanecer. O paciente tem muito a doar para a gente nessa sua situação especial de vida. E é uma vida que está ali, que não se encerrou e que, embora existam graus variados de dependência, ainda existe a sua autonomia, que nós temos que respeitar, e existe muitas vezes a situação humanitária, né? Essa situação humanitária é que nós temos que buscar no relacionamento, na troca, no carinho diário.